Pessoal, aí, peraí, só dei um ok aqui para o que a Isa pediu. Boa noite a todos, é um prazer ter vocês aqui. Eu agradeço imensamente o convite do Conselho Regional de Fonoaudiologia, 6ª Região. Eu sou Joana, eu sou fonoaudióloga. Deixa eu colocar minha tela aqui, que eu já faço a minha apresentação. Aí, eu sou fonoaudióloga, eu tenho especialização em motricidade orofacial e disfagia. Eu atuo atualmente com disfagia adulto, pediátrico, trabalho com cuidados paliativos e com doenças neurodegenerativas. E sou conselheira dessa gestão, a gestão que vai de 2019 a 2022. Atualmente eu sou presidente da Comissão de Ética do Conselho e sou sócia da empresa Sensorial Capacitação em Saúde. A minha experiência com cuidados paliativos, ela vem em torno de 9 anos que eu tenho trabalhado com cuidados paliativos. É claro que isso vem se aprimorando ao longo do tempo. Eu trabalho num programa de atendimento domiciliar em Belo Horizonte, onde a gente tem uma equipe de cuidados paliativos, um programa de cuidados paliativos, e a fonoaudiologia faz parte desse programa. E desde algum tempo esse programa me chama a atenção e eu tenho tido mais curiosidade em aprender sobre o assunto, e tenho estudado mais os cuidados paliativos e tenho me interessado mais. Há uns anos atrás, quando eu era chamada para atender um paciente de cuidados paliativos, eu tremia. Eu falava, ai meu Deus, eu vou ter que ir, eu tenho que ir mesmo, será que eu não posso pedir uma colega para ir? E hoje isso me encanta, né? É uma das atuações que eu mais gosto de fazer. Eu costumo dizer que cuidados paliativos a gente não faz com bom senso, né? Cuidados paliativos a gente faz com técnica. Tem que ter técnica para atender, assim como qualquer outro paciente que esteja em qualquer outro tipo de abordagem, né? Tem que ter técnica para fazer. Então, nós vamos falar um pouquinho do assunto. Quem tiver dúvida, compartilha comigo as dúvidas para aprendermos juntos. Então, vamos falar um pouquinho desse conceito, que é da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, é um conceito de 2012, do que são considerados cuidados paliativos. Então, inicialmente, os cuidados paliativos eram pensados para aqueles pacientes oncológicos, né? E com o tempo, foi se identificando que não eram só os pacientes oncológicos que se beneficiavam dessa abordagem. Eram aqueles pacientes que tinham qualquer doença que ameaçava a vida, uma doença incurável, né? Então, é importante a gente desmistificar essa ideia de que cuidados paliativos ele é só para aquele paciente que está em um tratamento em condição de terminalidade, numa iminência de morte. Cuidados paliativos não é só para esse paciente que está numa iminência de morte. Ele é para trazer conforto e qualidade de vida a um paciente, independente dele estar perante a terminalidade. É para alívio de sofrimento e para conforto, tanto do paciente quanto da família. Então, a gente tem uma abordagem de cuidados paliativos do paciente oncológico, então é aquele paciente com um câncer sem perspectiva de cura, e um paliativo não oncológico. Eu costumo classificar dessas duas formas, onde a gente tem as demências, as doenças neurodegenerativas e dentre várias outras. Então, DPOC, as cardiopatias e diversas outras, né? Então, qualquer doença grave, progressiva, que ameace a continuidade da vida. Isso a gente considera um paciente com um perfil para cuidados paliativos. Nós temos um parecer do Conselho Federal de Fonoaudiologia, que é o parecer 42,
Esse parecer foi emitido em 2016, onde ele dispõe sobre a atuação fonoaudiológica em cuidados paliativos. E esse é um parecer onde reconhece aí a fonoaudiologia atuando na equipe multidisciplinar como um profissional relevante na equipe de cuidados paliativos. Então, ele vai falar que o fonoaudiólogo, ele é o profissional para atuar com a comunicação, com a deglutição, para trazer conforto e qualidade de vida ao paciente de cuidados paliativos. Vale a pena conhecer, quem não conhece, vale a pena. Então, o que a fonoaudiologia pode ajudar no paciente que se enquadra dessa abordagem? Então, a comunicação, seja ela através da comunicação oral, seja ela através da comunicação gestual, da comunicação alternativa ou suplementar, a alimentação, seja alimentação por via oral exclusiva, seja alimentação por via mista, ou seja alimentação por prazer, né? Isso a gente precisa considerar de forma muito relevante com esses pacientes. E algo que eu acho de extrema importância, talvez aqui para mim o item mais importante, é auxiliar na tomada de decisões. Né? Então, o fonoaudiólogo, assim como os outros profissionais da equipe multidisciplinar, nós precisamos ajudar essa família nessa condução da tomada de decisões. Eu vejo muito na minha atuação, o fato de eu trabalhar em uma equipe de cuidados paliativos, eu acho que isso torna um pouco mais completa a minha atuação, porque eu tenho um médico paliativista, na maioria das vezes, outras vezes ele nem sempre é paliativista, mas tem uma visão interessante do paliativo, um enfermeiro, um psicólogo, um nutricionista. Então, isso ajuda muito nessa atuação. E o que eu vejo é que quando a gente consegue construir esse caminho com a família do cuidados paliativos, quando a gente consegue conduzir essa família para essa tomada de decisões, a partir do momento em que a gente começa esse atendimento, isso fica mais fácil no momento em que ele precisa tomar a decisão. Então, quando eu começo a atender um paciente, vou dar um exemplo aqui que eu vou falar mais para frente, um paciente com uma demência de Alzheimer. Dependendo do grau que esse paciente se encontra, em que fase da doença que ele se encontra, eu já preciso começar a falar com toda técnica e com todo cuidado em relação a essas decisões em que, em algum momento, essa família ou esse paciente vão precisar tomar. Se isso é construído com a família aos poucos, é mais fácil do que quando eu chego para atender um paciente que já está no estágio avançado da doença e que eu tenho que dizer de uma decisão, de uma escolha para aquela família. Agora vocês precisam decidir em relação a uma sonda. Vamos ou não decidir por uma sonda? Esses são os benefícios, esses são os possíveis prejuízos. Isso é mais difícil. Quando a gente constrói esse caminho, fica mais leve, fica menos difícil para a família. E o fonoaudiólogo é muito importante nesse papel. E é muito importante porque vamos falar de comunicação e de alimentação. E a alimentação, o alimento, ele tem um valor, muitas vezes, muito importante para a família. O alimento é uma forma de cuidar, é uma forma de dar amor, né? Quem é mãe sabe disso. A gente, quando tem um filho e ele fica sem comer, a gente fica desesperado. A gente fica, né, doido porque o filho parou de comer, que seja um dia, que sejam horas. Então, o alimento, ele tem um valor, ele tem um valor simbólico muito grande, uma forma de dar amor. Então, a gente precisa considerar esses aspectos, né, para ajudar nessa tomada de decisões aí da família. É muito importante, gente, que a gente tenha uma escuta ativa. Quando eu falo de escuta ativa, é a gente, de fato, escutar essa família, é a gente ter tempo de ouvir os desejos, os anseios dessa família e, dependendo do caso, do paciente. Então, quando a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a gente falou dos pacientes
paliativos não oncológicos, em que a gente tem aí as doenças neuromusculares, vou citar aqui a esclerose lateral amiotrófica, onde o paciente tem o cognitivo preservado. Ao longo do curso da doença, ele vai ter esse cognitivo preservado. E eu preciso, em algum momento, ter uma conversa com esse paciente para entender quais são os desejos dele, quais são os anseios que ele tem, quais são os medos que ele tem, porque todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem medo. Tem em algum momento uma pessoa que tem uma doença incurável, ela provavelmente tem um anseio, um medo maior. E isso, muitas vezes, ele vai dizer pra gente, né? Para o fonoaudiólogo, ou eu faço, por exemplo, atendimento muito junto com a psicologia num momento desses. A gente faz um atendimento muito em conjunto, que me ajuda demais. Mas a gente precisa ter uma escuta ativa, que é o ter o tempo de ouvir essa família e de entender qual é a história, quais são os desejos desse familiar e desse paciente. Outro dado de extrema importância. A família e o paciente só terão condição de tomar decisão se eles entenderem de que se trata o diagnóstico e o prognóstico daquela doença. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se vocês entram num avião e o piloto te chama na sala de comando e fala assim, vou dar um exemplo aqui para a Dani, tá? Dani, você quer voar hoje a 1.000 pés ou a 3.000 pés de altura? A gente tem condição de responder uma pergunta dessa? A gente vai dizer, eu ficaria assustada e diria a ele, não, eu não tenho condição de dizer, faça o que você achar melhor, né? Quem aqui tem expertise para isso é você, faça o que você achar melhor. É mais ou menos isso. Como que eu vou dizer para a família tomar uma decisão de algo que ela desconhece? Então, a primeira coisa é entender o que você conhece dessa doença. O que você sabe sobre essa doença? O que você entende disso? O que você espera disso? Isso é muito importante a gente ouvir. Né? Nós vamos ver um artigo científico que eu achei incrível que ele fala disso. E aí, se a pessoa entende o diagnóstico e o prognóstico, eu tenho 50% do caminho para conseguir conduzir e ajudar essa família, tá? E a escutativa é ali, é ter esse tempo de ouvir e de conversar com essa família. Não é estar ali pensando no horário, correndo para sair, não dá. Tem que ter esse tempo, é muito importante. Claro que nós não vamos fazer isso, não temos disponibilidade, provavelmente, para fazer isso em todo atendimento, né? Eu estou dizendo que vamos precisar eleger um momento para fazer. Então, vou falar um pouquinho das demências, né? De como a gente pode conduzir o cuidado paliativo nos quadros demenciais. Então, nós temos aqui uma maior porcentagem dos tipos de demência que temos. A maior porcentagem está na demência de Alzheimer, a segunda maior prevalência na demência vascular e a terceira maior demência por corpos de Levy. Independente da etiologia, essa doença, ela vai cursar em algum momento com uma dificuldade de alimentação, tá? Com uma dificuldade na deglutição. Os estudos dizem, grande parte dos estudos trazem pra gente que o paciente com uma demência em grau avançado, e nós vamos aqui identificar e aprender a identificar o que é uma demência avançada, porque frequentemente eu escuto alguém falar, você pode avaliar aquele paciente para mim? Ele tem uma demência avançada. E aí eu pergunto, esse paciente, ele senta? A pessoa me responde, um enfermeiro, um médico, senta. Senta sem apoio? Senta. Esse paciente sorri? Sorri. Esse paciente emite alguma palavra? Emite. Ok, tá bom. Então, assim, então a gente precisa entender qual que é o estágio da demência. Isso vai fazer toda a diferença. Então, os estudos dizem que a demência mais avançada, na demência avançada, o paciente apresenta uma diminuição na sensação de fome e de sede. Tem estudos já que dizem que o paciente não apresenta fome e não apresenta sede. Ele pode apresentar uma dificuldade em manipular o alimento na cavidade oral, maior para o sólido e para o líquido.
justamente por uma dificuldade em entender e perceber esse alimento e saber o que fazer com aquilo que chegou na boca, né? Então chegou e ele não sabe como manipular e o que fazer com aquilo que chegou. E isso pode levar a uma recusa alimentar. Então, aquele paciente no estágio mais avançado, frequentemente a gente vê aquele paciente com travamento mandibular e que a família fala, ele não gosta mais disso, ele gostava. Ele fecha a boca porque ele não gosta, porque ele não quer. Quantas vezes a gente escuta? Porque ele não gosta de água, porque ele não gosta de arroz, porque ele não gosta. E esse sinal de recusa, esse sinal de travamento mandibular é um marco da evolução do processo demencial, em que o paciente já está do grau moderado para o grau avançado. A perda da memória, naquela fase que o paciente ainda tem, que ele pode ainda comunicar e ele esquece que fez a última refeição, então você pergunta para ele, o senhor já almoçou? Não, não almocei. O senhor já tomou café? Não, ninguém me dá comida. Né? Isso também pode interferir aí na ingesta. A dificuldade na percepção, que é o que eu falei, né, que também está ligado a manipular os alimentos e organizar o alimento, em reconhecer o alimento e reconhecer o utensílio, então saber o que fazer com aquilo. Então pode ser aquele paciente que você dá a colher na mão e ele vai passar a colher no cabelo, ele pega a colher e joga o alimento no chão, porque ele não tem a percepção, ele não sabe o que fazer com aquele objeto. A apraxia, que pode conduzir para dificuldade nas ações, assim, seu fulano, abre a boca, e ele não sabe o que é isso que você está dizendo. O que eu vou fazer com essa informação, né? Movimentar o alimento para fazer o transporte do bolo alimentar, ele também já não sabe mais como fazer esse movimento. Então, fica com aquele alimento retido na cavidade oral. E muitas vezes, a gente precisa até remover, precisa retirar. A perda nas funções da linguagem, que pode dificultar na compreensão dos comandos. Então, muitas vezes aqui, ó, nessa fase, é aquele paciente que eu já não consigo mais executar algum tipo de manobra. Então, abaixa a cabeça, engole com força, engole mais uma vez. Não adianta, não vou conseguir isso. E a gente tem que lembrar que a dificuldade na alimentação, ela não é a causa da degradação da doença, mas sim a consequência, é o avanço da doença que leva à piora da função. Eu sempre falo isso para a família, porque muitas vezes a família fala, nossa, mas ele piorou muito, né? Ele fala, piorou muito a alimentação, o que será que está acontecendo? E aí eu deixo a família pensar, por que será que ele piorou? E o avanço e a piora na deglutição dessa função, ela não vem sozinha, ela vem acompanhado com ele perde outras funções junto, né? Mais ou menos esse mesmo período. Então a gente vai conduzindo para a família mesma e conduzindo esse raciocínio de pensar que é o avanço, que é o processo natural da doença. Que isso é esperado, né? Infelizmente. Então, como eu disse, né, nas demências, o que a gente tem aí da deglutição? Então, frequentemente, aquele paciente que apresenta recusa, e isso vai levar à perda de peso, uma atrofia muscular, que pode levar à desidratação e à desnutrição. E aí nós vamos falar muitas vezes aqui, vem a questão da tomada de decisão de uma via alternativa. A agnosia orotátil, então é aquele paciente que tem dificuldade de manipular o bolo, que fica com o alimento retido em cavidade oral. Muitas vezes nessa fase o paciente tem uma melhor aceitação para o doce, porque as papilas gustativas que ficam preservadas por mais tempo são essas. Então a gente precisa fazer algumas adaptações para esse paciente, para ele conseguir ingerir um pouquinho mais enquanto for possível. Essa dificuldade na ejeção e muitas vezes um desconforto com a saliva, porque o paciente pode permanecer mais tempo com a boca aberta. Então, pode ser um paciente que fica com a boca muito ressecada ou o paciente que fica com uma cialostase, porque ele já não tem mais a frequência de deglutição que ele tinha, né? Então, um dos dois. Isso tudo a gente tem como ajudar e intervir e precisa da fonoaudiologia em todos esses aspectos. Falando agora um pouquinho dos pacientes oncológicos e das doenças neurodegenerativas, como que a fonoaudiologia pode ajudar? Então,
somos muito importantes na contribuição junto à equipe, falando aqui dos casos das doenças neurodegenerativas, vou citar aqui mais uma vez a esclerose lateral amiotrófica, na tomada de decisão da traqueostomia e da via alternativa. Então, essa contribuição, esse auxílio para tomada de decisão, ele não é só da fisioterapia, ele não é só do médico. A fonoaudiologia tem grande relevância nessa decisão, tá, gente? Nessa ajuda para a família. De que forma? Contribuindo com a parte técnica. O que é o diagnóstico fonoaudiológico, o que é o prognóstico, o que a gente pode esperar para essa evolução, para o paciente conseguir tomar a decisão. Eu não me esqueço de um caso de um paciente com esclerose lateral amiotrófica bulbar, em que eu cheguei para atender um paciente muito simples, que morava no interior, e aí começou a ter quedas frequentes, veio para Belo Horizonte, teve o diagnóstico de esclerose lateral bulbar. Aí chegamos para atender, ele já estava com uma fadiga respiratória muito importante, já foi iniciada uma ventilação não invasiva. Então, ele já passou a fazer uso da máscara, né, num aparelho, não sei se todo mundo conhece, num ventilador, no Trilogy, e ele já fazia o uso à noite. Mas ele não entendia o porquê daquilo. Ele falava comigo, assim, com muito cansaço, ele falava comigo: são as ervas que vão me cuidar, que vão me curar. Minha esposa tem que ir lá na roça buscar as ervas, banhar minha perna. Tem que banhar minha perna para eu melhorar. E a gente tentava explicar o progresso, o diagnóstico, o prognóstico, o que era esperado para o avanço da doença, mas ele não conseguia absorver aquela informação. Ele ficou em ventilação não invasiva até o óbito. Ele dormia sentado porque a família mandou fazer para ele uma poltrona alta, onde ele ficava muito elevado, era uma poltrona bem acolchoada e tal. E foi assim até o fim. E a equipe entrou com medicamento para ele não ter desconforto respiratório e ter uma partida mais tranquila. E ele não foi traqueostomizado. A família optou por ele não ser traqueostomizado. Ele foi gastrostomizado no tempo adequado e ficou em ventilação não invasiva até o óbito. Foi uma escolha da família, porque era um paciente que ele não conseguia entender esse prognóstico e ele não entendia a doença. Então, a família optou por interromper não prolongar esse sofrimento, né? Então, a gente precisa muito entender disso para explicar para a família e ajudar nessa decisão. Eu já tive um outro caso também, em que, no momento em que a família tinha que optar a disfagia piorou muito e já era um momento em que já era indicada a gastrostomia. A gente sabe que no paciente com esclerose lateral amiotrófica, quanto antes for feita uma gastrostomia, melhor é para o paciente, porque é um paciente que tem uma perda de massa muscular, uma perda de peso muito grande, não só pela disfagia, mas pelo hipermetabolismo, pelas fasciculações, pela fadiga respiratória. Então, se esse paciente estiver mais nutrido, ele vai ter uma resposta melhor ao decorrer do tempo, inclusive para a parte respiratória. Então, a gastrostomia é quase que inevitável. A traqueostomia ainda dá para o paciente ter a escolha ou não. Então, essa paciente foi gastrostomizada, ficou com prazer oral enquanto foi possível, até que chegou um momento que isso precisou ser interrompido e chegou a hora dela, ela já estava em ventilação não invasiva por 18 horas e já tinha sido feita a indicação da traqueostomia. E explicamos tudo para ela, isso a equipe toda junto, médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, fono, físio. Ela pedia para ver foto, ela usava comunicação alternativa. Fizemos a implementação da comunicação alternativa enquanto ela ainda tinha os movimentos oculares, né, tanto para cima, para baixo, o piscar. E ela foi comunicando através da comunicação alternativa para no momento da traqueostomia ela fazer a escolha. E ela fez a escolha de não ser traqueostomizada. Depois de entender todo o processo, de ter visto foto, de ter visto vídeo, ela optou por não ser. Mas a família pediu a ela.
que queria muito que a mãe estivesse junto, e o esposo também, aí ela escolheu ser traqueostomizada. Fez a traqueostomia, mas ela ficou em torno de 3 anos muito deprimida, muito deprimida. E ela falava dessa escolha, que ela arrependeu e que não era algo que ela queria. Isso me marcou muito. Então, é algo que, se a gente puder auxiliar, né, a gente diminui o sofrimento, que é o que a gente quer, né? E a gente pode auxiliar também na melhora das mucosites, da xerostomia, da rigidez cervical, da disgeusia, falando aí dos pacientes oncológicos, né? Onde a gente vê muitos casos, né? Onde o paciente tem muita mucosite, que interfere muito na alimentação, aquela rigidez cervical, muitas vezes decorrente das radioterapias. Então, a gente pode aliviar aí esse sofrimento, o fonoaudiólogo ajuda. E a comunicação, que se faz de extrema importância, saber o momento de implementar a comunicação alternativa para que, onde o paciente ainda tenha, eu costumo dizer, nos casos de esclerose lateral amiotrófica, a gente começa a usar a comunicação alternativa onde ele ainda, enquanto ele ainda tem alguma emissão de som, ou quando ele ainda consegue escrever alguma coisa, porque a gente consegue entender melhor quais são as dificuldades que ele tem. E aí, na hora que ele já não tem mais o movimento, por exemplo, de membros superiores, só fica preservado o movimento ocular, fica mais fácil, eu já consigo entender um pouco mais quais eram as dificuldades que ele tinha. A mesma coisa para os pacientes oncológicos, tá? Esse é um estudo que eu acho incrível, eu achei muito interessante, que ele traz para a gente o seguinte: esse estudo ele foi feito com uma coleta de dados de prontuário, foi utilizada FOIS, foi utilizada a classificação de gravidade da esclerose lateral amiotrófica, foi feito videofluoroscopia de deglutição, e foi usada a classificação de severidade da disfagia, foi feita a escala de Doss, e foi feito um questionário de qualidade de vida da disfagia, que é a sua ALCOM. Então, eles avaliaram, é uma amostra muito pequenininha, tá? 4 pacientes, são 4 casos, e eles avaliaram vários itens. Como que começaram os primeiros sintomas, quanto tempo de doença que tinha primeiro, então, em torno de 18 a 36 meses, como que começaram os primeiros sintomas para identificar se a ela era bulbar ou não bulbar, né? Se começou no membros inferiores ou no membro, ou na parte de fala e de deglutição, o que nos dá indícios de uma ela bulbar. Como que ele estava, né, na escala de severidade da esclerose lateral amiotrófica, enfim. E um dado que eu achei muito importante foi o seguinte: esses pacientes, eles tinham disfagia de leve a moderada. Nesses casos, não tinha nenhum paciente ainda gastrostomizado, tá? Mas foi perguntado para eles o que a alimentação representava. E o que foi dito era assim, o que significaria para eles ficar sem a alimentação? E olha só o que eles disseram. Um disse desagradável, o segundo também desagradável, o terceiro inaceitável e o último desagradável. Então, isso é muito importante para a gente pensar qual que é o significado da alimentação para esses pacientes, né? Isso vai nos ajudar a conduzir de que forma que eu vou tratar isso. Até quando que eu vou manter esse prazer oral, pensando que é um risco para o paciente? É um risco, mas é um risco calculado. Eu vou fazer isso, falando aqui da esclerose lateral amiotrófica, desde que o paciente faça o treino com o AMBU, ele não pode deixar de fazer, ele sabe que o AMBU é de extrema importância, que sem o AMBU ele não vai poder ter nem o prazer oral, por exemplo, e assim a gente vai conduzindo, né? Pensando nessa memória afetiva aí que o paciente tem com o alimento. Então, o significado que tem para ele. Nós temos algumas estratégias facilitadoras, algumas estratégias que podem nos ajudar a facilitar e a conduzir melhor essas dificuldades que os pacientes de cuidados paliativos podem apresentar, tanto oncológico quanto não oncológico.
vocês vão ver que muitas estratégias são estratégias usadas por um paciente com disfagia, mesmo que não sejam cuidados paliativos. Então, a temperatura do alimento é muito importante. Então, aquele paciente com quadro demencial que apresenta uma agnosia orotátil, a temperatura vai fazer toda a diferença. Se eu der um alimento, se eu ofertar um alimento em temperatura ambiente, a chance desse alimento ficar retido é muito grande, né? Então, eu sempre oriento a família: alimentos mais frios ou alimentos mais mornos, né? Nunca em temperatura ambiente. Em determinada fase da doença, a gente precisa se atentar para o uso da consistência de apenas uma consistência alimentar. Quando eu uso mais de uma consistência, fica mais difícil para o paciente organizar, manipular esse bolo na cavidade oral e fazer a ejeção. Então, em determinado momento, onde eu noto que já está começando essa recusa, essa agnosia, já é hora de usar apenas uma consistência alimentar. Muitas vezes, nesses casos aqui, pessoal, o paciente, ele não tem ainda uma dificuldade especificamente faríngea. Ele tem uma questão ainda que é muito oral, tá? A dificuldade dele é muito mais oral do que especificamente faríngea. Associar o doce ao sal, então é aquele paciente onde a gente oferece o sal e ele fica retido. Quando a gente oferece o doce, a família fala assim: nossa, mas ele adora doce. Quantas vezes a gente escuta isso? Ele adora doce. Então eu costumo orientar: amassa uma banana, amassa bem a banana, e aí a gente vai colocar o alimento, a comida pastosa, o alimento batido morno. Então eu peço para usar ou um prato que tenha. E tem uns pratos que vendem em loja de bebê que tem um banho-maria por baixo dele, então o alimento fica morninho o tempo todo. Aí eu peço para colocar a colher com o alimento e na ponta da colher vai a banana amassada. Oferece com a colher de metal e aperta um pouquinho a língua. Isso são pistas sensoriais que vão ajudar o paciente a perceber que tem alguma coisa chegando ali e o que ele pode fazer ali, como que ele vai movimentar a língua, quais são os movimentos que ele vai fazer, pode ajudar nessa memória, nesse input sensorial, para ele fazer a deglutição. Então, o doce ajuda muito. Eu tenho paciente que só come com mousse de gelatina, então a comida de sal com mousse de gelatina junto, com banana, com açúcar refinado por cima da comida, aqueles que não são diabéticos, enfim, né? Não tá valendo, né? Tá alimentando, é isso aí. Associar o frio ao quente, então às vezes a gente precisa dar o alimento, então tem casos, dá o alimento e depois dá uma colherzinha de sorvete de limão, um pouquinho do sorvete de limão, também ajuda. O volume do alimento, às vezes a gente fica com receio, né? O paciente tem que comer um volume muito pequenininho. Então é o que eu disse, esse paciente, dependendo do caso, a dificuldade dele ainda não é faringe, a dificuldade dele está na percepção oral. Então, esse paciente, não adianta eu oferecer um volume muito pequenininho na colher, eu preciso oferecer um volume maior para que ele identifique esse alimento, para ele conseguir fazer o disparo da deglutição. Aqueles casos em que o paciente tem o travamento mandibular, mas que ele tem a deglutição presente, eu costumo usar uma seringa de 60 ml. Eu podia ter colocado uma foto aqui, eu me esqueci. É aquela seringa comprida que tem o bico comprido. Sabe qual que é? Ela tem um bico compridão. O bico dela é comprido. E aí, o que eu faço? A gente coloca o alimento pastoso ali, posiciona a ponta da seringa na lateral, na bochecha, e vai fazendo a ejeção do alimento em pequenos volumes para observar se o paciente vai manter a deglutição, tá? Se ele vai deglutir. Na maioria das vezes, quando o paciente está nessa fase em que ele ainda se mantém sentado, ainda tem controle de tronco, ainda tem controle de cabeça, mas ele apresenta travamento, essa técnica da seringa funciona, usando esses cuidados. Nunca posiciona a seringa na língua, né? Oriento todos esses cuidados. Cuidado na ejeção, e o paciente mantém a deglutição presente. Então, a seringa funciona aí, às vezes, por um bom período.
Se eu utilizo a seringa e o paciente não apresenta deglutição voluntária, involuntária, não vou utilizar a seringa, tá? Temos que aprender a respeitar também o processo natural da doença. Se ele travou e não apresenta deglutição, não vai ser a seringa nessa fase que vai me ajudar. Mas, normalmente, nessa fase que eu estou dizendo, onde o paciente ainda mantém controle de tronco, controle de cabeça, a seringa ajuda. O uso do gelado, como eu disse, né? Então, tanto a colher gelada, a colher de metal, quanto a oferta de um pouquinho de sorvete, são ótimos. E usar dessa memória afetiva, dessa memória agradável do alimento. Aquele paciente que está alimentando em pequeno volume por prazer, ou até mesmo esse paciente que apresenta recusa, o travamento mandibular, é muito importante que eu utilize alimentos que sejam agradáveis ao paladar dele. Não adianta eu oferecer algo que ele não goste, que ele não tenha costume de comer. Então, eu sempre pergunto o que ele gostava, o que é prazeroso para ele, quando o paciente não tem condição de me dizer, né? Aqueles que têm, eu pergunto para eles mesmo, eles vão me dizer pela comunicação alternativa que seja. Para eu usar o que tem essa memória afetiva. Imagina só, a gente poder comer só um pouquinho e me oferecer aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, que eu nunca gostei. Não adianta, né? Então, que seja agradável e isso ajuda, inclusive, na deglutição. Então, essas são algumas estratégias facilitadoras. Vamos falar agora um pouquinho da nutrição em cuidados paliativos. Eu acho que é o aspecto mais polêmico da aula, né? Então, a nutrição, pessoal, chega em um determinado momento da doença, na fase avançada da doença, onde o paciente já apresenta uma perda de peso importante, já tem um risco importante de desnutrição e desidratação. Muitas vezes é um paciente que já está desidratado, está ali há mais de 24 horas com a ingesta zero, sem alimentar nada, a família já está enlouquecida, né? E a equipe nos chama para avaliar e ver o que pode ser feito para aquele paciente. Muitas vezes, os médicos já vêm com a indicação de uma via alternativa, então eu tenho médicos que me ligam e falam, Joana, dá uma olhada, porque aí eu já peço a equipe para ir lá e passar a sonda. Muitas vezes eu tenho esses casos. E tenho outros casos que não. O médico fala, Joana, dá uma olhada e vamos ver o que é possível fazer por ele. Então, eu tenho algumas vias de alimentação, algumas possibilidades de nutrição e de hidratação. Então, eu tenho a possibilidade de uma gastrostomia, de uma sonda nasoentérica, de uma hipodermóclise, de um acesso subcutâneo via hipodermóclise. E quem não souber o que é, depois pode me perguntar e a gente fala um pouquinho sobre ela, desse acesso. E eu tenho a possibilidade de manter a via oral. Essas são algumas das possibilidades. Como eu disse, essa tomada de decisão, eu acho que é o aspecto mais importante para a família e para o paciente. Por isso que eu disse que isso tem que ser construído com a família. Quando eu chego nesse paciente, já para ele tomar essa decisão, um paciente que já está emagrecido de forma importante, uma caquexia, um paciente desidratado, onde ele precisa tomar a decisão ali, ele não pode esperar, é mais difícil para eu construir. Quando eu assumo esse paciente, um paciente, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, ele já é um paciente considerado em cuidados paliativos. Eu já preciso começar a conduzir com muito cuidado e com muita empatia para essa tomada de decisão. Falar desse diagnóstico e desse prognóstico. Nos casos de demência, também. Né? Então, eu preciso dizer disso em que em algum momento eles vão precisar tomar uma decisão e fazer uma escolha. Então, eu acho que esse é o aspecto mais importante e a gente não pode esquecer de considerar os seguintes aspectos. Os aspectos éticos, os aspectos religiosos, os culturais e o desejo do doente. Por isso a gente vai falar no finalzinho, quando existe uma diretiva antecipada de vontade, que é um documento, né, legitimado e reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, quando o doente faz a sua escolha, quando nós fazemos essa escolha,
né? Mesmo não estando doentes, se a gente puder fazer essas escolhas, os nossos familiares, isso se torna mais fácil, mais leve na hora de uma tomada de decisão. Então, o que que você, nós aqui, nós já pensamos o que a gente quer? Caso aconteça algo com a gente, caso no momento de morte, no momento de uma tomada de decisão, o que que eu gostaria para mim? Né? Isso é algo que a gente precisa pensar. Então, a gente precisa considerar esse desejo, esses aspectos culturais, né? Então, tem pessoas que têm um valor diferenciado para o alimento, isso a gente precisa considerar. Eu já tive caso de um paciente que optou por ser traqueostomizado porque ele queria conhecer o neto, que ia nascer dentro de alguns meses. E ele não teria esse tempo. E ele optou por ser traqueostomizado por isso. Então, esse é um aspecto, olha que relevância que tem, em que a gente precisa considerar. Algumas reflexões. A gente sabe que os estudos mais atuais, eles já nos dizem que o paciente em estágio avançado da doença, e aqui eu vou falar, nesse caso especificamente, do processo demencial, numa demência avançada, é um paciente que não se beneficia de uma via alternativa de alimentação. Por quê? Porque é um paciente que a perda de peso e a atrofia muscular, elas não vão ter benefício com uma dieta integral. É um paciente que tem mais risco de ter, mais chance de ter diarreia, mas isso não, e a diarreia pode piorar uma lesão. É um paciente que, se não tiver lesão, muitas vezes ele tem que ficar contido no leito, e o fato dele estar contido pode aumentar o risco dele ter lesão. É um paciente que pode ficar mais agitado, aumentando a chance do uso de medicamentos e de sedativos, para esse paciente ficar mais sedado por causa da contenção. O estado, o grau de caquexia e o estágio que ele tem de metabolismo, da redução de metabolismo, faz com que ele já não tenha mais absorção desses nutrientes que ele vai receber. Então, muitos estudos já nos dizem aí do não benefício da via alternativa de alimentação para os casos de demência avançada, tá? Existe aqui, eu coloquei aqui um consenso da Sociedade Americana de Geriatria de 2013, que ela reforça a não recomendação da colocação de gastrostomia em idosos com demência avançada. E essa sociedade, ela considera que a alimentação manual, cuidadosa, ela deve ser privilegiada, pois a alimentação por tubo não apresenta melhor resultado no que diz respeito à sobrevida, à pneumonia aspirativa. Então, assim, tem estudos que nos mostram que com sonda, pacientes com o mesmo grau de demência, com sonda ou sem sonda, não aumenta a sobrevida da doença, não aumenta a sobrevida do paciente. Esse paciente também tem risco de ter uma pneumonia aspirativa. Por quê? Porque ele tem mais risco de ter um refluxo gastroesofágico e ter a aspiração do refluxo, além da saliva. E o que eu disse, pode aumentar o desconforto, porque é um paciente que pode fazer uma gastroparesia, então aquele abdômen muito distendido, então o desconforto abdominal pode ser muito grande, pode levar a imobilização, agravamento de úlcera, como eu disse, uso de sedativo, enfim. Lembrando que essa decisão não é nossa, é uma decisão sempre da família e do paciente. Cada um tem a sua história, cada um tem os seus conceitos, os seus valores. Então, eu costumo sempre dizer para a família quais são os riscos, quais são os benefícios, o que cabe a mim dizer, o que os estudos nos dizem. Mas essa decisão é sempre da família e do paciente. E o que eu sempre digo a eles é assim: nós, equipe, estaremos com vocês independente da escolha que vocês fizerem, seja ela qual for.
E essa escolha, ela pode ser feita e pode ser modificada em qualquer momento. Quantos pacientes em uma iminência de uma agonia respiratória, né, de uma fadiga respiratória importante, optam por uma traqueostomia, quando já fizeram lá uma decisão de não serem traqueostomizados e que não dão conta só da ventilação não invasiva? Isso não deixa de ser cuidado paliativo. Ele pode ser traqueostomizado e continuar em cuidados paliativos. Quantos pacientes optam por não receberem um antibiótico? Não quero receber um antibiótico, eu quero que a doença tenha o curso normal da natureza, não quero antibiótico. E quando vem a infecção, imploram por um antibiótico. Isso deixa de ser cuidados paliativos? Não deixa de ser. E a gente ainda escuta da nossa, muitas vezes de equipe dizendo, mas a família não sabe o que quer, usou antibiótico, então não sabe o que é cuidados paliativos? Isso não deixa de ser cuidado paliativo. Né? Vamos continuar proporcionando o conforto e o cuidado para esse paciente, independente dessa escolha que ele teve. A família que optou por não passar uma sonda e chegou no momento, a família não deu conta de ver esse paciente sem a sonda, não tem problema, em algum momento, optar por ela, tá? Antes de entrar aqui nessas escalas, então a gente, pensando aqui nos tipos de via que a gente tem, então a gente tem alguns sinais que nos dizem sobre o momento ideal da indicação de uma gastrostomia, de uma sonda nasentérica, de uma hipodermóclise ou de manter essa via oral. Aqui eu estou dizendo, pessoal, que essa indicação ela não é do fonoaudiólogo, né? Não sou eu que vou indicar hipodermóclise, não sou eu que vou indicar a sonda. Eu vou contraindicar uma via oral e eu posso discutir com a equipe qual seria a melhor via para esse paciente, mas a indicação é médica, tá? Então, lembrando que o acesso subcutâneo à hipodermóclise, ela não tem um prazo para o paciente usar, tá? A gente ainda escuta isso. Então, o paciente pode ficar uma semana em hipodermóclise, um mês. Não, ele pode ficar por tempo indeterminado em hipodermóclise. Eu já tive paciente que ficou por 6 meses, somente com acesso subcutâneo via hipodermóclise. Tá? Não tem problema. Se ele tiver um problema nesse acesso, troca o sítio. Então, tira, por exemplo, do abdômen, passa para o braço, para um outro acesso, para um outro sítio, mas ele pode manter essa via subcutânea. Ok, então vamos lá. Então, nós temos algumas escalas que nos vão dizer, que vão nos dizer aqui em relação ao grau de evolução da demência. Então, não sei se vocês conhecem, mas essa é uma escala, que é a escala CDR, é uma escala usada internacionalmente, mundialmente, e eu acho que hoje a gente ainda nos falta muito o uso desses recursos, desses documentos, sabe? Porque a minha dúvida antes, eu tinha muita dúvida assim, e quando que vai ser o momento em que eu vou sugerir para a família e que ainda é indicado uma sonda ou não? Quando que eu vou ter que começar a conversar com a família a respeito disso? Isso era uma dúvida que eu tinha, que pode ser a dúvida de vocês também. E que a partir do momento que eu me apropriei desses instrumentos, isso ficou mais fácil para mim. Então, essa é uma das escalas, as escalas que eu vou mostrar para vocês aqui, todas eu uso no meu dia a dia, tá? Dos meus atendimentos. Tanto para fazer um diagnóstico, quanto para acompanhar a evolução dos pacientes. Então, a escala CDR, ela vai falar do indivíduo saudável, que é o nível 0, até o indivíduo grave, que é o CDR3. E ela vai avaliar os seguintes aspectos: memória, orientação, julgamento e solução de problemas, assuntos da comunidade, lar e passatempo e cuidados pessoais. Então, eu vou pegar aqui já para o paciente grave, porque a gente não tem tanto tempo, então eu vou pegar aqui para o paciente já no estágio grave da demência.
Então, o paciente em estágio grave é um paciente que, em relação à memória, ele tem uma perda de memória grave, apresenta apenas fragmentos de memória. Em relação à orientação, ele só tem a orientação pessoal. Julgamento e solução de problemas. Ele é incapaz de resolver problemas. Assuntos da comunidade. Ele não tem desempenho. É um paciente que é dependente. Ele não tem desempenho nem dentro de casa e nem fora de casa. Em relação a lar e passatempos, ele não tem qualquer atividade. E em relação aos cuidados pessoais, ele precisa de ajuda. Normalmente é um paciente que já tem incontinência urinária e fecal. Tá? Então, esse é um paciente que a gente considera uma demência grave. Tá? E eu posso ter um paciente aqui que pode ser de CDR2 a 3, de moderado a grave. Uma outra escala, essa é mais simples e mais fácil de aplicar, essa eu uso muito. Aqui é o mais uso. É a escala de FAST. Então, eu tenho o nível 1, que é um indivíduo com função normal, um adulto normal. O nível 2 é um idoso normal. E o nível 7, que é dividido do A ao F, onde eu tenho aqui a demência de Alzheimer grave. O nosso marco aqui para fonoaudiologia é o paciente no estágio 7, tá? Esse paciente, quando ele começa a apresentar no final do nível 6, lá, ó, D e E, onde ele começa a apresentar incontinência urinária e incontinência fecal, ele já está passando do nível moderado para o grave, sempre, tá, pessoal? Então, o paciente que começa com incontinência urinária, normalmente urinária primeiro, fecal depois, é um paciente que já está entrando no estágio avançado da doença, demência grave. Aí, ele começa a apresentar uma fala muito restrita, um vocabulário praticamente ininteligível, um paciente que vai ter uma gemência, ou ele vai produzir uma vogal ou uma sílaba isolada. É um paciente que já não anda. É um paciente que tem uma perda de capacidade de sentar na cama, então você posiciona ele sentado e ele já não se mantém mais sentado, ele já não tem mais o controle de tronco, ele já não sorri mais. Então tem paciente que o filho ainda chega, um familiar chega, apesar dele não reconhecer e não dizer o nome, ele sorri, né, para aquele familiar, eles esboçam uma alegria, aquele já não sorri mais. E a última função que ele perde é a perda de capacidade de manter a cabeça ereta. Quando eu falei para vocês lá do uso da seringa, tá vendo? O paciente, ele ainda está aqui, ó, no início do nível 7. Ele ainda se beneficia, por exemplo, ele pode apresentar o travamento mandibular, mas ele ainda apresenta o controle de tronco, o controle de cabeça, e ele ainda vai ter, ele pode se beneficiar aqui da seringa porque ele vai ter apenas o travamento mandibular, porque ele não está sabendo o que fazer com aquele utensílio que chegou ali na boca. Então, ele fecha até como um mecanismo de proteção. Mas quando eu coloco a seringa posicionada de lado, ele consegue deglutir. Então, essa escala é muito boa para a gente. Então, nós podemos usar todas. Mas quando eu vou discutir com o médico e falo com ele, olha, um paciente que tem FAST 7E, um FAST 7F, eu já estou dizendo, assim, muito desse paciente, né? Eu estou dizendo que é um paciente em demência grave. Por isso que eu digo para vocês, quando a gente escuta assim, ele ainda, o paciente, eu vou te encaminhar um paciente com demência avançada, uma demência grave, aí eu pergunto, ele anda? Aí o profissional que está te encaminhando anda, ou seja, ele ainda não conseguiu entender aí o uso das escalas, não. Ainda não domina as escalas, não. E essa também é uma escala usada, né, de forma universal, que é a escala PPS, e ela vai falar para a gente do seguinte: essa escala tem um marco muito importante para a gente. Então, ela vai avaliar os seguintes níveis: deambulação, só ver meu tempo aqui, pessoal, para ver se eu estou no tempo aqui. Estou no tempo. Deambulação, atividade e evidência da doença, o autocuidado, a ingesta e o nível de consciência. O que eu gosto muito dessa escala é porque ela tem esse nível aqui, olha, da ingesta. Então, o marco pra gente, da fonoaudiologia, o marco dessa escala é esse nível, o nível 30%.
Guardem isso, tá? 30%. A gente escuta dizer, os médicos, os paliativistas, eles falam assim, paciente com PPS abaixo de 30% não se beneficia de via alternativa de alimentação. Normalmente não se beneficia. Um paciente com PPS acima de 30% ainda vale a pena fazer, por exemplo, uma gastrostomia. Por isso é importante eu conhecer isso aqui, para eu conseguir conversar com a família e conduzir e entender com a família qual que é o momento. Se ele vai decidir por uma via alternativa, se ele vai ter dificuldade em lidar com aquele paciente, por exemplo, em hipodermóclise, em uma alimentação via soro subcutâneo, então vamos optar pela sonda, pela gastrostomia, no momento adequado. Não vamos deixar para fazer a hora que o paciente está lá, ó, em 20%, totalmente acamado, incapaz para qualquer atividade, dependência completa, onde ele já está com mínimos e pequenos goles de alimento via oral. Ele já tem um nível de consciência que ele está completamente sonolento ou ele tem grande grau de confusão. Então, esse aqui, ó, é um momento em que já não é mais indicado. Então, se a gente está vendo que a condução vai ser por uma sonda, então vamos fazer no momento em que o PPS esteja acima de 30%. Claro, isso sempre discutido com a família, com a equipe, conduzido junto com a equipe. Então, eu coloco isso para os médicos. Eu vou e avalio. Joana, você acha que esse paciente, a gente deve ou não passar uma sonda? Eu venho aqui, olha, eu classifico esse paciente aqui, ó, e vejo 30% ou abaixo de 30%, junto com os outros aspectos para a gente fazer essa escolha. Quando eu vejo que esse paciente tem um PPS abaixo de 30%, vamos colocar aqui um PPS de 10%. Se ele tem um PPS de 10%, nas outras escalas ele também vai estar enquadrado lá no último nível, né? Um FAST 7F ou né? Ou então, um PPS de 10, vamos colocar aqui, um paciente totalmente acamado, incapaz para qualquer atividade, uma dependência completa, ele já não está mais aceitando nada via oral, coloca tudo na boca, o alimento ou ele escorre ou eu preciso remover. Sonolência completa, então aquele paciente que está dormindo muito, muito sonolento, muito, extremamente confuso, ou a gente nem consegue avaliar o grau de confusão, tamanha é a sonolência. Então, esse é um paciente que muitas vezes ele vai se beneficiar e a gente não vai fazer indicação de uma via alternativa. E aí vocês vão me perguntar, mas e aí, Joana, o que nós vamos fazer? Ele vai morrer de inanição, né? Porque muitas vezes a gente escuta isso. E a indicação vai ser uma hipodermóclise, que é esse acesso subcutâneo. Então, o paciente vai receber ali uma dose, uma quantidade mínima de hidratação, para ele manter minimamente os órgãos funcionando, para que ele tenha uma passagem tranquila para a morte. Tá? Essa hipodermóclise, ela, assim, por que eu falei que ela pode ficar por tempo indeterminado? Porque a gente nem sempre, a gente não consegue saber exatamente qual que é esse tempo que o paciente tem. Né? Qual que é o tempo que ele tem? Então, tem alguns indícios que nos dizem, mas ele não pode, ele pode ficar com esse acesso por tempo indeterminado, tá? E é muito importante a gente explicar para a família nesses aspectos relacionados à fome e à sede. Quais são os benefícios e quais são quais são os não benefícios, né? O que o paciente não vai ter de benefício com uma passagem de sonda, né? O desconforto que ele vai ter aí, ó, nesse momento onde ele já tem um PPS abaixo de 30%, onde a dieta já não vai mais fazer diferença para o nível de nutrição dele. Então, tem muitos estudos que nos dizem sobre isso. Então, um paciente que recebe dieta via sonda e o paciente que mantém um mínimo de via oral ou só o acesso de hipodermóclise, ele não muda o padrão de nutrição dele, os exames dele não mudam. Então, a gente vê que a dieta já não está mais sendo absorvida pelo organismo da forma como ela era antes, tá? Então, são algumas reflexões aí. Eu costumo dizer que não existe certo e errado, tá, gente? A gente expõe para a família e quem vai fazer essa escolha são eles. Não somos
não somos nós. Mas temos que dizer quais são os benefícios e quais são os prejuízos que cada via e cada acesso pode trazer. Então, aqui tem alguns estudos que vão nos dizer aí desses benefícios e da não... dos não benefícios, né, dos prejuízos até que uma via alternativa pode trazer para esses pacientes já no estágio avançado de doença. Lembrando que nós estamos aqui, quando eu estou falando disso, eu estou falando de estágios avançados da doença. Já estamos chegando aqui no finalzinho. Esse é um manual de cuidados paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e quem não conhece, vale a pena conhecer, porque ele traz para a gente diversos protocolos, e é um manual muito interessante. Então, quem não conhece, vale a pena baixar para conhecer. Existe um documento, como eu falei para vocês no início, um documento que serve para a gente, para a nossa vida, para os nossos familiares, e a gente precisa conhecer para apresentar isso para os nossos pacientes, que é a Diretiva Antecipada de Vontade. É um documento gratuito, é um documento legal. Isso é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Quem vai apresentar isso, na maioria das vezes, é o médico, mas nós precisamos conhecer o documento também, porque os pacientes podem nos perguntar, né, trazer algumas dúvidas, e a família também. Então, existe um modelo desse documento, viu, gente? Já existe esse modelo dessa Diretiva Antecipada de Vontade. É um documento simples e é importante a gente conhecer. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Chegando aqui no final, são algumas sementinhas para a gente plantar e a gente começar a pensar no assunto. E eu gosto muito desse texto que fala para a gente o seguinte, esse trechinho que fala: a borboleta não vive muito, mas nesse pouco tempo ela transforma muitas vidas. No pouco tempo de vida, ela poliniza as plantas, embeleza a natureza e deixa as pessoas mais felizes. Ela é um exemplo de que a vida não se mede só em tempo, a vida também se mede em intensidade. Então, eu acho que é isso que a gente busca, né? Que eu busco quando eu vou atender os meus pacientes, e é algo que eu quero para mim também e que eu penso para eles. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês e estou à disposição. Aqui está o meu contato e estou aqui à disposição para perguntas, caso vocês tenham.